E aí pessoal, tudo jóia? Vamos dar início aí a nossa primeira aula de Química Analítica 2, né? Então, para a gente começar, a gente vai utilizar aí o nosso material, que é o livro de Química Analítica 2, produzido por mim e pelo professor Rafael, tá? Aqui nós temos aí os dados catalográficos desse livro, né? E é óbvio também que a gente vai usar o nosso livro de Química Analítica 1, né, que a gente viu no curso de Química Analítica 1. Então todos os dados que a gente viu lá, a gente também, alguns deles vai ser usado aqui na nossa aula, tá? Bem, com o princípio básico aí da química analítica, né, nós podemos definir, né, a química analítica como uma série de processos para identificar ou quantificar uma substância, né, presente em uma determinada solução ou mistura, né. Além disso, nós também podemos usar a química analítica para a determinação de alguma estrutura de algum composto químico presente na nossa amostra, né. E quando a gente fala de análise na química analítica, nós temos que levar em consideração alguns aspectos, né? Dentre eles, nós podemos falar da amostragem, que é um dos passos mais importantes aí no, no processo de identificação, porque dependendo do tipo de amostra que você tem, da quantidade de amostra que você tem, o tamanho dela vai ser bastante representativo do analítico que a gente tem interesse, né? Então, por exemplo, imagine que você queira fazer análise da água de rio, né? A questão é onde eu vou pegar essa água, no próximo à margem, vou pegar essa água a uma certa profundidade. Então, todos esses dados são bastante importantes para que a gente tenha uma análise quantitativa adequada da sua amostra, tá? Bem, outro ponto importante, né, é a preparação da amostra analítica. E quando a gente fala de preparação da amostra analítica, é o processo preliminar na qual uma amostra representativa é convertida em uma forma apropriada para análise química, tá? Que pode ser de várias maneiras, pode envolver várias etapas. Por exemplo, redução do tamanho das partículas, né? A homogeneização da minha amostra, a secagem da minha amostra, né? Também podemos estar interessado na massa, ou seja, no peso da minha amostra e, consequentemente, do volume da minha amostra, tá? Bem, além desses aspectos, né, nós temos outros aspectos interessantes, como por exemplo a dissolução da amostra. Imagine que você tenha uma liga metálica, né, e que você precisa analisar os metais presentes nessa liga. Então você vai fazer a dissolução da sua amostra e a partir dessa dissolução você vai conseguir fazer a análise dos diferentes materiais presentes, no caso dessa liga, dos diferentes metais presentes nessa liga. Se for uma liga de aço, além dos metais, nós podemos ter aí carbono, né, que pode estar presente no seu material. Bem, então um dos processos, né, é a solubilização da sua amostra. Outro, por exemplo, a sua amostra pode estar bastante concentrada. Então, para fazer a análise, você precisa de uma solução mais diluída. Então, um dos passos é a diluição da sua amostra. Você tem outros processos como aquecimento, ignição, fusão, né? A introdução de algum solvente próprio para fazer a separação, né, a dissolução dessa amostra, né? Então são várias etapas
que você pode utilizar. Quarto item, remoção de interferentes. A remoção de interferentes é um processo extremamente importante. Muitas vezes, quando você vai fazer a análise de um determinado composto presente ou elemento presente na sua amostra, o sinal analítico acaba aparecendo com outros analíticos que não são de interesse. Então, nesse caso, o ideal é que você remova esses interferentes para que o seu resultado seja apropriado, né? Então, uma das etapas, né, é justamente a eliminação de interferentes, que pode ser feita, né, pode ser realizada por exemplo, por extração, por filtração com solventes, aliás, por extração com solventes, né? Pode ser usado uma coluna trocadora de íons, né? Pode ser feita uma separação cromatográfica, entre outras técnicas que podem ser utilizadas para a remoção de interferentes, né? Quinto passo, ou etapas, né, é a medidas na amostra e controle de fatores instrumentais, né? A otimização e a calibração do seu equipamento é extremamente importante, né? Uma das etapas que a gente geralmente comete muito erros é a parte de padronização da nossa análise. Muitas vezes a análise ela precisa que o analista otimize os parâmetros experimentais, como por exemplo, né, quando você vai fazer uma separação cromatográfica. Então você vai ter que ter ideia de qual a proporção do seu eluente, qual a proporção da, da composição do seu solvente durante a eluição, né? Qual a temperatura para que você consiga fazer a separação do seu material, qual a coluna é mais apropriada para fazer a separação. Então são vários parâmetros que você precisa otimizar, que você precisa controlar para que a resposta analítica seja a melhor possível, seja ela por uma absorbância, seja ela por um sinal de emissão, seja ela por um potencial que você está medindo do seu sistema, ou mesmo uma corrente quando você está trabalhando com os processos eletroquímicos aí, né? Então o controle desses parâmetros faz com que você tenha um resultado adequado. E quando a gente pensa de resultado, né, o próximo item é justamente esse: como apresentar os seus resultados e como calcular os seus resultados. Então você tem que usar as contas, os cálculos corretos para que você consiga obter os resultados adequados. Além disso, você precisa também avaliar estatisticamente os valores encontrados, né, através de alguns testes que a gente vai ver futuramente aí, quais são os principais utilizados para que você possa ter uma confiança adequada nos resultados obtidos, né? Bem, e depois que você fez todos esses cálculos, né, você precisa apresentar isso na forma de um texto, né, que pode ser um laudo, um relatório, um prognóstico, né, e dentro desse relatório você pode ter então tabelas, figuras, infográficos, fluxogramas, vários meios, né, para apresentar os seus resultados de forma que todo mundo possa entender, tá bom? Bem, dentre todos esses fatores aí, né, cumpridas essas etapas preliminares da análise, o analista deve ser capaz de selecionar uma dentre várias possibilidades de análise de uma determinada amostra. Portanto, o analista deve conhecer os detalhes práticos das diversas técnicas e seus princípios teóricos. Ele deve estar familiarizado também com as condições nas quais
cada método é confiável. Conhecer os possíveis interferentes, né, que podem atrapalhar, e saber resolver quaisquer problemas que eventualmente ocorram, né? Ele também deve preocupar com a acurácia e a precisão, o tempo de análise e o custo. Isso são pontos extremamente importantes quando a gente pensa em um método adequado de análise. Ou seja, quando a gente está pensando em fazer uma determinada análise de um determinado analito, o método usado tem que ser adequado, que vai apresentar o máximo de precisão e exatidão. O tempo de análise é extremamente importante, né? Porque você não quer utilizar uma metodologia que vai gastar muito tempo para fazer análise. E o custo, não adianta você propor uma metodologia onde o custo da análise é extremamente caro. Então isso também deve ser levado em consideração. Além disso, alguns fatores devem ser levados também em consideração em conta ao selecionar um método apropriado de análise, né? Depois de gerado esses dados, né, a análise pode ser classificada em 4 tipos: análise apropriada, análise parcial, análise de traço e análise completa, né? Na análise parcial, né, o que você tem é a determinação apenas de alguns constituintes da amostra, tá? Ou a análise aproximada, né, também determina a quantidade de cada elemento em uma amostra, mas não os componentes presentes. Então, essas duas análises, tanto a aproximada como a parcial, elas se completam, né? Em geral, a análise aproximada ela está interessada nos elementos, tá? E não nos compostos que formam, né? Que esses elementos formam, tá? Então eu não estou interessado, por exemplo, na substância carbonato de cálcio, né? Vamos supor, imagine que eu estou analisando uma determinada rocha e quero determinar a quantidade de carbonato de cálcio, tá? A análise aproximada ela não está interessada no carbonato de cálcio, ela está interessada nos elementos presentes. Então ela está interessada na presença de cálcio, na presença de carbono, na presença de oxigênio, mas a combinação desses elementos para formar a substância carbonato de cálcio não é interesse da análise aproximada. Já na análise parcial, ela está exatamente interessado nesse componente específico, ou seja, no carbonato de cálcio, tá? Então ela complementa a análise aproximada. Além dela, nós temos a análise de traço, que é uma análise do tipo parcial em que se determina certos constituintes presentes em quantidades muito pequenas, né? Hoje em dia a gente não usa mais o termo análise de metal pesado, a gente analisa metal traço, né? Por vários motivos, né? Porque muitas vezes os metais hoje em dia, né, a gente não está interessado só no mercúrio, no chumbo, que são metais que têm alta densidade, né? Que eram antigamente chamados de metais pesados. Hoje em dia outros metais não tão densos, né, não tão pesados, né, também são metais considerados tóxicos, né? Consequentemente, esses metais, por serem leves, também são metais de interesse, né, da toxicidade. Consequentemente, o termo ficou meio perdido. Então, para não ter essa dúvida, os analistas, né, os químicos analíticos, né, eles começaram a mudar a terminologia e passou a chamar os metais pesados de metais traço, porque eles apresentam em quantidades muito pequenas. Além desses materiais, eu posso ter outros componentes que não são metais, como fósforo, né,
elementos que são extremamente importantes, né, e que a presença deles em um excesso pode prejudicar o ambiente onde ele está, né? E análise completa, onde se determina a proporção de cada componente na amostra, né? Nesse caso, ela é também bastante importante, né? Eu só esqueci de mencionar um pouquinho, né, quando a gente destacou ali os métodos apropriados, né, que sempre a gente vai ter alguns pontos a serem analisados, como a natureza da informação procurada, a quantidade de amostra disponível, ou a percentagem do constituinte a ser determinado. Imagina, por exemplo, que você está fazendo, você é um perito criminal e você está fazendo a análise de uma determinada cena de crime. Então, muitas vezes, a quantidade de amostra presente ali é muito pequena. Então, você tem que saber utilizar a metodologia adequada para analisar uma quantidade muito pequena daquele determinado analito, né? Porque a sua quantidade de amostra não é muito grande. Então você tem que saber estabelecer um parâmetro em termos de medição e um método específico para determinadas quantidades do seu analito. Além disso, você tem que saber utilizar os resultados da análise, né? Muito bom. Finalmente, né, quanto aos fenômenos químicos envolvidos na técnica usada, a análise quantitativa se baseia-se na em quatro fatores extremamente importantes: reprodutibilidade, medidas elétricas apropriadas, medidas de certas propriedades espectroscópicas e deslocamento característico. Na reprodutibilidade, né, é bastante importante porque quando você utilizar um método para fazer a determinação, as reações que você vai utilizar nesse método, ela precisa ser reprodutível, né? Ou seja, durante a realização de uma determinada análise, as reações que você usa, você não pode, em hipótese alguma, numa outra determinação do mesmo analito, ter reações que não se complementam, ou seja, reações diferentes. Se isso acontece, você não tem um resultado adequado da sua análise, né? Consequentemente, o resultado obtido pode ser diferente, porque reações diferentes estão ocorrendo durante a sua análise e, consequentemente, a quantidade de produto obtido pode ser diferente. Então, ser reprodutível é bastante importante, né? E no caso das medidas elétricas, né, você tem que utilizar, por exemplo, aqui a potenciometria, né? A potenciometria ela vai tentar determinar aí algum analito presente, por exemplo, o pHmetro. O pHmetro é um potenciômetro. Você tem um eletrodo combinado de vidro. Esse eletrodo, ele na presença de H+, ele sofre uma alteração do seu potencial e aí através dessa concentração hidrogênio iônica na solução você consegue medir pela diferença de potencial. Então a diferença de potencial vai me dar uma relação entre concentração hidrogênio iônica e aí eu vou conseguir determinar a concentração do H+ presente em solução. Mas eu posso usar qualquer outro tipo de elemento, por exemplo, um eletrodo específico para íons cloretos. Então ele vai interagir com a presença de íons cloreto, vai modificar o potencial medido e consequentemente eu vou ter uma relação entre o potencial medido e a concentração de íons cloreto em solução, né? Outra medida é quando você usa o espectrofotômetro, né? O espectrofotômetro ele vai me dar a propriedade espectroscópica e aí eu vou medir a absorção, né, desse material e com isso eu vou ter
a análise fazendo uma curva de calibração, uma curva de padronização, a relação das concentrações presentes de um determinado analito em solução, né? E é bastante interessante também que você possa utilizar qualquer outro deslocamento característico que possa ser utilizado para medir uma determinada substância, né? Por exemplo, você pode utilizar aí, né? Não é muito comum, mas você pode fazer uma calibração do seu equipamento de difração de raio-x para verificar o deslocamento dos picos de difração, né? O pico de difração no equipamento de difração de raio-x, né, vai indicar se houve alteração ou não da minha amostra, né? Se eu tenho uma amostra pura ou se eu tenho uma amostra que está contaminada com um determinado interferente, né? E aí esse deslocamento característico é um indicativo que você tem aí valores diferentes, né, do seu analito presente, né? E muitas vezes, né, dois ou mais desses princípios podem ser usados em combinação de modo a se obter a identificação e a quantificação de uma determinada substância, tá? Nós vamos estar interessados, né, no acompanhamento quantitativo das reações, né? E isso se baseia nos métodos tradicionais ou clássicos da química analítica, né? Nós vamos ver nas próximas aulas, né, que alguns métodos se destacam, como por exemplo a gravimetria e a volumetria ou titrimetria, né? Então na próxima aula, né, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os tratamentos estatísticos e depois a gente vai entrar a fundo em cada um desses métodos especificamente para que a gente possa ter aí o entendimento dessa parte da química analítica. Muito obrigado aí e até a próxima aula.